Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Victor Moreira Lima e nós estamos hoje aqui para mais uma aula de matemática. Hoje para os nossos queridíssimos alunos do segundo ano, tá certo? Segunda série, segundo ano ou segunda série? Manda no chat se você sabe a resposta. Beleza, pessoal? Antes, passei o dedo nervoso, vamos para os nossos lembretes. Hoje eu vou começar lembrando da nossa sala de aula. Ai, que saudade! Saudade, né? Mas o que nós estamos fazendo para você, aluno, isso aqui, Aulas Paraná, é a forma de conectar com você, já que no momento as salas estão temporariamente, não definitivamente, deixe bem claro isso, fechadas. Se você tem lá na sua escola professor que está arrebentando no Google Meet, assista a aula dele, ou sua professora, ou até mesmo um conjunto de professores, né, por ensino, tudo bem? Beleza? Acesse ao Classroom, acesse ao link de presença e vá até a sua escola se você tem problema com a internet para tirar as impressões, tá bom? É que eu fiquei sabendo que tem professores que estão fazendo Meet por área de conhecimento. Oh, achei legal demais essa ideia, eu mesmo já fiz. Beleza? Vamos lá. Pessoal, o que nós vamos ver hoje? Primeiro, o que nós vimos antes, que é a mesma coisa que nós vamos ver hoje. Como assim, professor? Como assim, né? Como assim? Vai bem, né? Porque é a parte 2 daquilo que a gente já iniciou na aula 112, beleza? Resolução de sistemas linear, resolução de um sistema linear, 3x3 por escalonamento, parte 2. Beleza? Tadã, tadã, tadã. Agora, resolução de um sistema linear por escalonamento, parte 1, mas a gente pode colocar parte 1 com um asterisco. Por quê? Porque o que mudou agora é que é maior do que 3x3. A forma de resolver é a mesma, mas a partir dessa aula nós vamos apenas trabalhar com maiores que 3x3. 4x4, 5x5 e quem sabe um 6x6, 12x12. Estão me pedindo aqui 60x60? É como se fosse a gente vai fazer um problema computacional da IBM, então, né? 60x60, 60 variáveis, não tem nem letra para isso. Vamos ter que usar o alfabeto grego, vamos usar o nosso alfabeto indo-arábico, vamos usar nosso alfabeto Refrain, vamos usar nosso alfabeto Frey. Exatamente isso. Vamos usar tudo, colocar letra, número, forma. Vamos que vamos, professor. Chega de devaneio e vamos embora. Então vamos lá. Propriedade. Se você perdeu as aulas anteriores, nessa aula eu estou falando com propriedade sobre as propriedades. Por quê? Eu saí multiplicando por 2, somando 1 e o resultado não se alterou. É o que a gente vai falar agora. Essas propriedades vão tratar exatamente desse assunto. Primeira, trocando de posição as equações de um sistema, obtemos outro sistema equivalente. Exemplo, pega lá a equação 1, coloca no lugar da 3, a 3 no lugar da 2 e a 2 no lugar da 1. Pode fazer? Pode, não tem problema. Multiplicando uma ou mais equações de um sistema por um número k pertencente aos reais asterisco, o que isso quer dizer? Que não pode ser o zero. Se eu multiplicar por zero, eu não estou aniquilando o sistema. Isso não é verdade, não é possível, tá bom? O que eu posso fazer é multiplicar pelo número real, tá certo? Também não pode ser um número complexo, beleza? E ao fazer isso, eu obtenho um sistema equivalente ao anterior. Então, pego a segunda equação e multiplico toda ela por menos 12. Posso? Posso. O resultado se altera? Não se altera. Beleza? Essa é a ideia da propriedade 2. Vamos para a próxima. Trocando de posição. Ilustrando para vocês aqui o que está acontecendo. Equação 1, equação 2 e equação 3. Estou trocando a 1 com a 3 e a 3 com a 2. Exatamente o que eu comentei com vocês. Como é que fica? A 2 vai para cima, a 1 vai lá para baixo e a 3 sobe. Perceba que esses dois sistemas aqui são equivalentes ao símbolo, de novo, ó, slow motion. Gostaram, né? De novo. São equivalentes, beleza? Multiplicando a equação 2 por 3. Pegar a equação 2 e multiplicar por 3, fica assim. Esse sistema 2, é equivalente ao sistema 1. Então, estou ilustrando as duas propriedades que a gente conversou. Beleza?
Terceira propriedade, adicionando a uma das equações de um sistema o produto de outra equação desse mesmo sistema por o número k pertencente aos reais sem o zero, obtemos um sistema equivalente ao anterior. O que é isso? Simples. Se você fizer a propriedade 1 e a propriedade 2, certo? Ao mesmo tempo. Você pega, por exemplo, a primeira equação e soma na segunda. Você pode fazer isso. É isso que a propriedade 3 está tratando aqui. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Substituindo a equação 2 pela soma do produto de 1 por menos 1 com 2. O que eu vou fazer? Vou multiplicar a equação 1 por menos 1 e vou somar na equação 2. Certo? Beleza? É só isso. Maravilha. Equivalente. Então, essas propriedades a gente usou nas aulas anteriores. A gente usou sim. Só que eu não disse para vocês que estava escrito lá nos fundamentos da matemática teórica. Está escrito sim. Se você pegar um livrão, certo? E for lá estudar, você vai ver que ela está escrita lá. Tá bom? E daí você não vai ficar, nossa, mas que isso? São as propriedades que você viu na nossa aula. Maravilha. Agora, equivalência, né, o símbolo novamente, nós vamos para o exercício, maiores do que 3 por 3. Esse aí, tem 4 equações e 4 incógnitas. Tudo bem? Beleza? Nós vamos escalonar, com muita calma e tranquilidade, mas você vai começar. Vamos que vamos.
E aí, pessoal, se assustaram com o problema? Eu tenho certeza que não se assustaram. Por quê? Se você sabe fazer um 2x2, sabe fazer um 3x3 e, eventualmente, vai sim acertar um 4x4. Pode ser que você erre no início. Eu mesmo, quando eu produzi esses exercícios, eu meio que comi uma bola, sim. Eu troquei um sinal, como que você chega, né? Chegou lá no resultado e errou. Como eu bolei o exercício, eu já sabia o resultado antes de desenvolver. Quando eu cheguei no final e não deu certo, eu tive que voltar tudo e voltei. É importante a gente voltar para saber aonde a gente errou, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou escalonar esse problema. Escalonar é deixar essa coluna com esses 3 elementos aqui igual a 0, esses 2 igual a 0 e esse cara igual a 0. Então, todos os x, com exceção da primeira, igual a 0, todos os y, com exceção da primeira e da segunda, igual a 0, e o z, com exceção... Tem o w ainda, né? Então, você vai fazer conta aqui. Tá no lugar certo, né? Quer aula de matemática? É aula de matemática, então vamos fazer conta. Pessoal, então aqui as primeiras equações, tá? Essas equações vão mudar, a gente já conversou sobre isso, por causa das propriedades, só que inicialmente eu vou chamar elas de equação 1, 2, 3 e 4, porque está na posição 1, 2, 3 e 4. Vamos embora. Agora, o que eu vou fazer? Ó, tá sempre em cima, indicando o processo. Trocar equação 3 de posição com equação 1. Por quê? Aquele motivo que eu já falei. Eu quero que o meu coeficiente da primeira seja 1. Então, aqui eu vou trocar. Ó, troquei. Equação 3 foi lá para cima, equação 1 foi para o lugar da equação 3. Fiz uma troca, que eu posso, porque eu já mostrei para vocês na propriedade. Próximo passo. Adicionar a equação 1 com a equação 2. Adicionar é somar, né? Adição. Então, somando a equação 1 com a equação 2, perceba. X com menos x, 0. Y com menos y, menos 2y. 3z com 2z, 5z. Menos 2w com menos w, menos 3w. Menos 4 com menos 5, menos 9. Tá certo? Eu consegui o que eu queria, que era zerar o coeficiente do x. Agora, o que eu vou fazer? Zerar o coeficiente do x da terceira linha. O que eu faço? Multiplicar a equação 1 com menos 2 e somar com a equação 3. Eu estou sempre mexendo na equação 1. Multiplicando a equação 1 por menos 2. Olha o resultado que dá. A equação 1 multiplicada por menos 2 aqui embaixo. X vezes menos 2, menos 2x, menos y vezes menos 2 mais 2y, e assim vai. O resultado da minha multiplicação está aqui embaixo. Agora eu pego essa equação aqui, certo? Que é a nova equação, tudo bem? E vou somar com a equação 3. E somar com a equação 3. Então, somando esse com esse, o menos 2x com 2x dá 0. Somando o 2y com menos 2y, também dá 0. Somando menos 6z com menos z, menos 7z. Somando 4w com w, 5w. Somando 8 com menos 1, 7. Consegui fazer com que o coeficiente do x da terceira linha fosse igual a 0. Próximo passo, fazer com que o coeficiente da quarta linha do x seja igual a 0. Para isso, eu vou multiplicar a equação 1 por menos 3. Porque ao somar menos 3 com 3, eu consigo zerar. Novamente, a multiplicação da equação 1 por menos 3 está aqui embaixo. Para você não precisar ficar mentalizando toda hora, memorizando quanto dá. Eu tentei fazer isso inicialmente, sabia? Como eu mesmo estava, nossa, quanto que tinha dado? Eu fiz questão de colocar isso aqui. Beleza? Então, some essa equação nova com a equação 4. Menos 3x com x, menos 3x, desculpa, com 3x dá 0. 3y com y, 4y. Menos 9z com menos z, menos 10z. Mais 6w com w dá 7w. 12 com 6 dá 18. Tudo bem? Agora, o que eu vou fazer? Já consegui zerar. Por coincidência, aqui apareceu um zero que a gente não tinha pensado, né? A gente em nenhum momento quis zerar esse aqui. Nós quisemos zerar o quê? A primeira coluna. Deu sorte que zerou aquele. Ótimo, vai facilitar o nosso trabalho. Então, a gente não precisa agora zerar ele, porque em algum momento ele foi zerado, tá certo? Então, eu vou para o coeficiente do y lá da terceira. Maravilha? Ao fazer isso e somar, perceba que eu cheguei em w igual a 0. Essa equação 2 multiplicada por 2, olha lá, equação 2 multiplicada por 2 está aqui. Somada na equação 4, que é essa equação 4 aqui, eu consigo zerar todo mundo e chego no meu primeiro resultado.
Agora eu vou fazer mais uma pausinha para ver se com esse resultado, tá? W igual a 0, você consegue finalizar. Tudo bem? É outro processo agora que eu conto com vocês. E aí, pessoal? Conseguiram? O que vocês lembram quando vocês olham esse slide maravilhoso aqui? Bonito? Uma obra de arte? Tem gente que tem a cabeça embaralhada, tem gente que gosta da obra de arte, tem gente que pensa no Matrix, né? Aquela montoeira de número descendo a tela. É mais ou menos isso, pessoal. A leitura é essa, tá bom? Agora, vamos para o que interessa, vamos resolver. O que eu tinha falado para vocês antes da pausa? Que se agora você consegue encontrar as demais, né, com o W igual a 0. Vamos ver, olha só. Se eu substituir W igual a 0 na terceira equação, quem é a terceira equação? Essa aqui, certo? Olha como é que fica, eu vou voltar para vocês. Terceira equação está aqui, tá? Perceba que eu tenho W e Z na terceira equação. Se eu substituir o W ali, eu vou ficar só com um Z de incógnita. E eu consigo encontrar. Então era isso que eu queria que você fizesse. Só que o que você não pode fazer é pegar o W, por exemplo, e colocar na equação 2, porque daí vai faltar informação para você resolver. Da mesma maneira, você não pode pegar o W e colocar na equação 1, porque daí vai faltar ainda mais informação. Então, você só pode pegar o W e colocar na equação 2, tá bom? Porque o x e o y dela a gente conseguiu zerar. Fazendo isso, eu encontro o z. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho W, que é igual a 0, e eu tenho Z, que é igual a menos 1. Vou substituir W e Z na equação 2, tá certo? Quem é a equação 2? Essa equação aqui. Então, no lugar de W, eu coloco o valor que é 0, no lugar de Z, eu coloco o valor que é menos 1 e faço a conta.
Menos 2y, 5 vezes menos 1, menos 5, 3 vezes 0, 0. Passo o 5 para o outro lado. Eu até brinco quando eu falo isso, passo 5 para o outro lado. Se você for olhar mesmo matematicamente, a ideia não é essa, tá? Tem um sinal de igual. Como eu quero que o 5 do lado esquerdo da igualdade seja 0, eu estou somando 5 dos dois lados. Nossa, professor, nunca ouvi isso. Não tem problema. Se você tiver um problema um pouco mais complexo, por exemplo, vem aqui para o quadro. Só dar um exemplinho para vocês aqui, bem simples. Olha só. Se você tivesse isso aqui, ó. Sei lá, isso aqui. Eu quero que você tire o t aqui de dentro. Como que você faria? Ah, vou jogar o t para o outro lado multiplicando. Não dá, a ideia não é essa. Esse cara aqui não pode sair para o outro lado multiplicando. Por isso que eu não gosto de falar isso, passa para o outro lado. No finalzinho eu volto ali e mostro para vocês como resolve, tá bom? Então, se você quer entender a matemática para sempre, vamos pensar no seguinte, quando você passa para o outro lado, essa não é a ideia. Eu estou somando 5 dos dois lados. Quando eu somo 5 do lado esquerdo dá 0, quando eu somo 5 do lado direito dá menos 4. É uma propriedade da igualdade. Agora, passo para o outro lado dividindo. Também não é assim. Eu divido dos dois lados por menos 2. Menos 2 divididos por menos 2 dá 1. Menos 4 divididos por menos 2 dá 2. Tudo bem, pessoal? É importante você conhecer a matemática de uma forma mais transparente. Às vezes você vê ela meio translúcida, assim, até opaca, né? Nem vê. Aí você tem problema, tá bom? Vamos lá. Encontrei agora o y. Então, eu vou usar a equação 1 substituindo w, z e y. Beleza? Ah, professor, poderia substituir na equação 2? Poderia, mas você não ia encontrar nada. O que você ia encontrar lá? Que 0 é igual a 0, por exemplo. Quer dizer que é uma igualdade, que seus resultados estão certos. Quer ver? Se você colocar aqui no lugar do w 0, o que você vai encontrar? 0 é igual a 0. Se você colocar no lugar do z, o valor do z, e no lugar do w, o valor do w, aqui você vai encontrar 7 igual a 7. Quer dizer que está certo. Quando você encontra o resultado igual, está certo, tá bom? Então, vou usar a equação 1. No lugar do y, vou colocar o valor do y, no lugar do z, o valor do z, e no lugar do w, o valor do w. Fazendo essa continha, menos 2 com menos 3, menos 5, soma dos dois lados, menos 5, joga para lá. Ficou apertado esse sinal aqui, né? Apertadinho. Então, 5 menos 4, 1 positivo. Então, o valor do x é igual a 1. Então, perceba, encontramos as 4 variáveis aí, que são x, y, z e w. 1, 2, menos 1 e 0. Tá certo? Não terminou ainda. Lembra que eu falei para vocês? Que eu ia mostrar para vocês como fazer isso? Aqui fica uma dica, tá, pessoal? Esse camarada aqui está dentro de uma raiz quadrada. Como que você tira a raiz quadrada de um quadrado? A dica é essa. Você eleva ao quadrado dos dois lados. Nossa, professor, nunca vi isso na minha vida. É, pessoal, para você ver. Aí fica assim, ó. Então, para eu tirar a raiz quadrada daqui, eu elevei ao quadrado. Pois é. Agora, eu posso fazer um change, trocar lá o t pelo g, posso fazer isso sim, e fica assim. Tcharam! Beleza? Bom que vocês saibam que essa história de passa para o outro lado, dividindo, multiplicando, às vezes pode confundir você, tá bom? Para que não confunda, preste atenção nas nossas aulitas. O que a gente viu hoje? Sistemas maiores que 3x3, primeira parte. O que nós vamos ver na próxima aula? Maiores que 3x3, segunda parte. E vai ser um sistema, se eu não me engano, 5x5. Tá legal? Venha, não corra da gente, assista, que nós estamos na reta final. Fiquem bem, até.